raríssimos, René de Paula Júnior falando, mais um episódio aqui do Roda e Avisa. E o tema tem a ver, sim, com inclusive as próprias circunstâncias meio questionáveis, né, meio insanas, nas quais esse podcast vem sendo gravado há 14 anos. O Roda e Avisa nasceu justamente comigo gravando no carro a caminho do trabalho, etc e tal. E por que tem a ver com isso? Porque eu quero compartilhar com vocês o que eu espero que talvez eu consiga transformar num artigo, que é uma reflexão. Lá vou eu, hein? Me usando em territórios para os quais eu não estou tão habilitado assim, tão capacitado assim. A minha tese é simples. Dá para explicar muito da história do comportamento, da história humana, da evolução social, da involução social, a partir da criação de espaços privados. E por que eu estou falando que isso tem a ver com o meu carro e com esse alarme louco da massa ré? Não, tem a ver com o carro pelo seguinte: como é que eu faria o Roda e Avisa num ônibus? Como é que eu faria o Roda e Avisa num trem? Como é que eu faria o Roda e Avisa no metrô? Acho que eu até já fiz um táxi uma vez com o taxista achando que eu realmente tinha um parafuso solto. Mas o Roda e Avisa nasce como um desdobramento do fato de eu andar de carro. O carro, que é um veículo, infelizmente, para o meio ambiente e sob vários outros pontos de vista, um veículo de transporte praticamente individual. Muita gente usa uma criatura de 800 quilos, como eu estou usando agora, para deslocar os meus 80 e poucos quilos, pela cidade. Eu estou usando um espaço em que cabem 5 pessoas, para me levar sozinho. Não é muito defensável, nem é muito nobre. Mas, de qualquer maneira, essa história do carro, hoje saiu um artigo muito interessante no Estadão, uma entrevista com um cara do MIT, sobre tentar, essa história de eventualmente mudar o impacto, o footprint das pessoas, tal. E ele coloca uma questão interessante, que é a seguinte: cara, carro para as pessoas tem um significado, Carro significa progresso, carro significa você poder ouvir sua própria música, não dar bola para os outros, Carro, para grande parte dos... E eu vi isso num projeto que eu participei em Medellín, que a gente estava justamente tentando combater poluição. A questão o progresso econômico faz com que muitas pessoas queiram comprar carro. É um sinal de que está tudo indo bem. Como é que você fala para as pessoas: olha, agora não, dessa vez não, na sua vez você não vai poder comprar carro, por que não? Mas voltando para uma questão, uma perspectiva um pouco mais histórica, se a gente olhar para trás, o espaço privado é uma invenção muito recente. Durante muito tempo, dormia todo mundo junto, Bom tempo. Papai, mamãe, fazendo papai e mamãe, fazendo filhinhos, etc. Todo mundo num espaço só. Com muito custo, você começa em algumas classes sociais a ter um pouco mais de privacidade, mas mesmo assim, isso demora muito. Quanto tempo até que você tenha o que hoje parece óbvio, mas que é uma invenção recente, que é um corredor com vários quartos e cada quarto com uma porta. A invenção da porta é uma revolução. Você não só transformar a alcova, o sexo numa coisa privada, a dois, em muitos casos, mas também você colocar as crianças terem como fechar a porta. E mais para frente, essa transição eu peguei quando os filhos de classe média começam a cada um ter o seu próprio quarto. Durante um bom tempo, acho que eu dormi no mesmo quarto que minha irmã, e muita gente também. E aí, essa evolução não para por aí, porque a partir do momento em que você tem seu próprio quarto, você pode ter a sua própria televisão. A televisão, que era uma coisa gregária, passa a não ser mais tão gregária. Cada um pode assistir o que quiser no seu quarto. Qual é o próximo passo disso? Cada um ter o seu carro. Então, você pega qualquer edifício mais antigo em São Paulo, tem 1 ou 2 garagens. Você pega um mais novo, ele tem um carro para cada membro da família e uma vaga para visitas. Então, você tem uma multiplicação dos espaços privados. Você tem uma... É curioso, é como se fosse uma nanotecnologia. A coisa vai se reduzindo
e se multiplicando. Então aí você passa a ter, recentemente isso eu peguei, a questão do computador pessoal, né? É lógico, quem tinha pouca grana é um computador só para a casa toda. Eu cheguei a participar uma vez de uma conversa com o pessoal da Positivo, que eles deixaram isso claro. Olha, quem tem menos grana é um computador só para todo mundo. Como é que você configura uma máquina para atender desde o vovô que já está com a vista cansada até um adolescente que quer ver porno? Não sei, né? Como é que você configura... Não, eles não falaram em adolescente porno, estou inventando eu aqui, eles foram mais politicamente corretos. Mas você vê que à medida que o progresso vai envolvendo, o progresso econômico vai envolvendo mais gente, cada um passa a ter o seu computador pessoal, cada um passa a ter o seu laptop, aí cada um passa a ter o seu tablet, né? E cada um passa a ter... E aí outra coisa interessantíssima, uma transição que eu peguei, quando as casas passaram a ter telefone, né? Imagina um telefone para cada casa, o telefone era disputado à tapa, né? O telefone era motivo de celeuma, né? Porque ou alguém estava monopolizando, ou alguém estava gastando demais, e você também não tinha um espaço tão privado assim para falar com quem você quisesse. E aí vem a próxima revolução, que é o telefone celular, cada um com seu telefone para falar onde quiser, né? Aí você começa a ter uma série de outras possibilidades de privacidade. E aí quando vem o smartphone, a gente finalmente tem as apps, em que aí você tem, tem até uma etapa anterior, se você me permite, que são as redes sociais, onde você pela primeira vez consegue, de maneira muito simples, muito fácil, grátis inclusive, criar o seu próprio mundinho ali, criar o seu próprio feudinho, né? E bloquear os pais de preferência. Então você finalmente tem um círculo privado ali de amigos, um grupo privado de não sei do que lá. Você começa a ter esses feudinhos, né? Todo mundo passa a ter feudinhos. É uma coisa louca, né? E quando vem o smartphone, isso se potencializa, se exponencializa ainda mais, porque você carrega o seu mundinho no bolso e as apps se multiplicam, né? Você tem o WhatsApp, você tem Tinder, você tem Snapchat, você tem apps que são criptografadas, que permitem criar grupos fechados, e você tem a Dark Web. Bom, em suma, hoje a gente está num paroxismo, é difícil imaginar o que pode ficar mais individual ainda, né? mais fechadinho ainda, mais umbigo ainda. Alguém vai inventar, certamente, alguém vai. Não, já inventaram, deve ser realidade aumentada, né? Você colocar aquele óculos na cara que nem vê as pessoas, mas você vê, né? Deve ser alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, qual é a implicação disso? E aqui, estou eu aqui viajando, é lógico que eu não sou o primeiro a fazer uma correlação entre público-privado versus comportamento, né? Você tem desde Jane Jacobs dizendo que o que torna uma cidade mais humana é justamente os espaços onde os espaços públicos onde as pessoas convivem, né? Você tem Hannah Arendt discutindo o privado, mas tem uma série de pessoas discutindo o público. Eu não sou o primeiro, não estou sendo revolucionário aqui, claro que não. Mas o que para mim é interessante nessa história, eu vou partir de uma premissa, que é a seguinte: humanos se comportam conforme o contexto. Também não sou o primeiro a dizer isso. Você muda o contexto, você dá um contexto X, o cara perpetua o massacre nazista. Você tem aquele experimento, acho que é em Stanford, né, que o professor lá coloca os alunos e fala: olha, vamos fazer uma brincadeira aqui, vocês são prisioneiros numa cela e vocês são os guardas. 3 dias depois tem que suspender porque o pessoal se empolgou, e nesse contexto de clara verticalidade de poder, né, de clara dominação, todo mundo começou a se comportar de umas maneiras meio perturbadoras. Então, partindo dessa tese, que eu acho que não é tão bizarra assim, que as pessoas se comportam conforme o contexto, eu te pergunto, como é o comportamento humano, ou o que a gente pode esperar do comportamento humano individual, quando todo mundo está trancadinho no seu feudo, quando todo mundo consegue a qualquer momento, né, fechar lá o portão do castelo, encher o fosso de crocodilo e ficar lá em cima só olhando, né? Como é que o que emerge disso?
É claro que existem hoje inúmeras iniciativas de colaborativas, economia compartilhada, ela tentando resgatar a questão da coisa coletiva, da coisa social e, notoriamente, toda vez que você cria condições propícias, né, para que as pessoas mostrem o melhor de si, realmente os resultados são interessantes. Mas, de novo, é muito fácil hoje você voltar para a toca. O que a tecnologia tem fornecido para cada um de nós é a toca, né? Nós todos estamos virando marmotas, né? Que bota a cabecinha para fora quando está tudo tranquilo, senão volta para a toca. Com as pessoas nas tocas, quanto que você pode esperar, na verdade, de engajamento ou de generosidade ou de pensar em coisas mais amplas, né? Aliás, a própria toca acaba sendo reforçada pelos algoritmos que fazem com que você acabe se cercando, querendo ou não, de gente que pensa como você. Você fica numa toca mental e ideológica, né? Você volta para uma toca da zona de conforto. Então, o que a gente pode esperar em termos de comportamento? Em termos de discurso não, porque todo mundo, quando se acha generoso, todo mundo se acha uma pessoa bacana e todo mundo se acha justificativas para fazer o que faz, né? O cérebro, na verdade, é uma invenção da natureza para a gente inventar desculpas para as próprias bobagens. Então a gente usa o cérebro para racionalizar e para parecer racional, né? Então é outra premissa que eu estou assumindo aqui, tá bom? Mas eu volto para o meu ponto. Se a gente está cada vez mais no caminho dessa coisa que eu vou chamar de nano-feudalismo, que é cada um com seu próprio feudinho, né? Cada um atuando como seu próprio senhor feudal, discricionário, né? Todo poderoso, impondo suas próprias regras, como é que a gente consegue, o que a gente pode esperar em termos de comportamento? De novo, em termos de discurso, dane-se, porque é muito fácil mentir. É muito fácil postar no Facebook, é muito fácil fazer um vídeo case, é muito fácil aparecer numa reportagem de 1 minuto na televisão. Isso é fácil, né? Mas eu digo isso sobretudo porque de uns tempos para cá eu tentei levantar algumas bandeiras um pouco mais, né, engajadas, mais amplas, né? E a primeira reação, né, que ideia maravilhosa, isso é muito importante, isso é fundamental. Aí acontece, aí todo mundo volta para a toca e fica esperando ver quem vai dar o primeiro passo. Fica todo mundo com a bunda na parede. Por quê? Porque o cara tem onde se esconder. Ele finge que ele não leu a mensagem no WhatsApp. Aliás, né, parece que o maior ato hoje de coragem individual é você não responder mensagens no WhatsApp, né? Isso parece ser a nova rebeldia, né? O seu novo senso de individualidade passa por não responder mensagens. Que bonito, né? Aliás, um comentário rápido: essa jaqueta faz um barulho engraçado toda vez que eu me mexo. Eu não sei se aparece aí na gravação, espero que não. Mas voltando, o que a gente pode esperar? Eu estou aqui num semáforo, no sinal vermelho, e em qualquer lugar do mundo, se eu olhar para o lado, eu não vou fazer isso por respeito à privacidade alheia, alguém vai estar cavocando, cutucando o nariz como se não houvesse amanhã, ou como se não houvesse ninguém em volta, né? Então o carro é uma prova que, uma vez que você acredita que ninguém está olhando, uma vez que você acredita que você está na sua toca, na sua zona de conforto, você se comporta de maneiras estranhas, né? Por exemplo, gravando podcasts no carro. Então eu estou colocando aqui essa questão que eu deixo em aberto. É óbvio, eu não tenho a resposta para isso, é só um questionamento baseado em que talvez ajude a explicar alguns desdobramentos meio frustrantes, né, dessa tentativa de você fazer com que as pessoas deem o próximo passo, né? E aí é sempre assim, todo mundo fica esperando que alguém... Agora mesmo, acabei de tentar provocar uma discussão entre um debate, ouvir opiniões de gente importante, mas eu acho que rolou uma colossal bunda na parede generalizada, até que alguém, aliás com muita propriedade, se colocou, e aí as pessoas começam a sair da toca e tal. A questão é que humanidade a gente vai ter se é uma humanidade intocada, né? Não é intocada, é intocada. O quanto a gente... aliás, eu até vou aproveitar, estou quase chegando no trabalho. Aliás, vocês podem ver que eu estou basicamente falando sozinho, sem manipular a câmera. Então, espero que o Departamento de Trânsito não considere isso uma infração. Mas
estava ouvindo, não sei se vocês leram um livro chamado Coração das Trevas, do Joseph Conrad, e um dos fatos interessantes sobre o Joseph Conrad é que ele foi durante 20 anos marinheiro, mas marinheiro numa época em que os navios eram à vela. Isso implica o quê? Que você tinha que entender de velas, de regime de ventos, de estações, de meteorologia. Você tinha todo um esquema de solidariedade entre os marinheiros, de colaboração. Ninguém fazia aquela coisa funcionar sozinho, todo mundo precisava de todo mundo. E você tinha essa relação um pouco mais simbiótica com a natureza. E o Conrad, ele assiste à introdução do navio a vapor. O navio a vapor, ele extingue a cultura do marinheiro, essa cultura milenar, literalmente milenar, e substitui por motores a vapor comandados por engenheiros. E se você tem um motor a vapor, foda-se vento, dane-se tudo, porque é só botar um motor para funcionar, a porra anda. E ele observa que essa nova geração de, entre aspas, marinheiros, ela era muito menos solidária, muito menos generosa, ela era muito menos preocupada com qualquer coisa. Porque, botou carvão, o motor anda, então, só para mostrar até que ponto progresso, o que a gente poderia chamar de progresso, e há progressos, assim, que não tem nem o que discutir, expectativa de vida, número de dentes na boca, há um progresso inegável, mas progressos também podem significar perdas, coisas que a gente deixa para trás. E, sobretudo, novos comportamentos que surgem, que se abrem, cheios de incógnitas. Portanto, a gente está quase chegando aqui no... Obrigado por fazer uma companhia, literalmente, porta a porta, Vocês veem que eu tenho a felicidade não só de morar perto do trabalho, mas também de ter um caminho para o trabalho bastante sossegado. Isso até é curioso, porque eu estou numa bolha quase, porque eu vou e volto só passando pela parte mais bacana de São Paulo. De novo a questão das bolhas e dos nanofeudalismos. Mas agradeço imensamente a companhia. Eu vou embicar aqui na porta da garagem e vou parar essa gravação. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Grande abraço.